revê-los, como é bom estar com vocês, para juntos adorarmos ao Senhor e meditarmos na sua palavra. Quero estar assentados. Eu quero ler com vocês um texto, alguns versículos só, não vou me ater a todo o contexto, mas Mateus, capítulo de número 7, versículos 21 até o 24, nós vamos ler. Mateus 7, na verdade nós já tratamos esse assunto aqui, mas me veio ao coração de falar mais uma vez sobre esse texto. Hoje, claro, abordando de uma forma diferente, sem deixar de ouvir o Evangelho. Não vou aqui ficar interpretando, mas vou ouvir o Evangelho e, do que ouvir, vou argumentar. Então, Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 24. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que coisa maravilhosa. Jesus falando conosco através de sua palavra. A palavra de Jesus que os apóstolos registraram, o evangelista registrou e chegou até nós por graça de Deus, através de um trabalho todo maravilhoso do Espírito Santo. A primeira coisa aqui que eu quero destacar é sobre o perigo de nos contentarmos com o que falamos. Jesus trata aqui de um perigo, esse povo aqui que dentro do contexto Jesus chama de falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, e podemos no conjunto colocar aqui falsos cristãos, falsos irmãos, falsos crentes. Olha só. Então, a falsificação, que por mais que se dê uma polida aqui e ali, não anula a revelação do falso. Porque Jesus deixou para nós, ele jogou luz sobre o nosso entendimento para que a gente possa discernir o que é falso. Então, dentro do contexto, uma das coisas que nos leva ao discernimento do falso é a frutificação. Infelizmente, já falei aqui em outras oportunidades, mas vou repetir, infelizmente, a maioria das pessoas presta muita atenção e corre
atrás dos dons. Ah, tem um homem ali que conta a vida da gente. As pessoas vão lá. Ah, tem um homem ali que está fazendo, olha, faz milagres extraordinários. Entende? Faz o sujeito vomitar prego, faz o sujeito, entende, curvado ficar direito. E então tem um dom lá em atuação, em operação, e as pessoas são muito curiosas. O ser humano é curioso. E aí corre lá para ver. Só que no processo de ir ouvir, né, porque às vezes também o destaque é a sabedoria com que alguns produzem pregações, e como as pessoas falam, e trazem detalhes, e atuam numa formação dentro da homilética extraordinária, e se destacam pelo falar. Tem pessoas que falam tão bem, mas tão bem, que dá vontade de ouvi-los o dia todo. Mas mesmo assim, Jesus, ele diz que a gente tem que olhar o fruto. Ou seja, eu não devo me impressionar, você não deve se impressionar com a boa oratória, com a boa argumentação, nem com os dons, nem com as manifestações, ocorrências diante de seus olhos. Até porque mesmo está escrito que o justo viverá da fé. Ele não andará por vista. O justo não vive do que ele vê, do que ele toca, mas o justo vive da sua fé. E a fé do justo é uma fé depositada não em homens. Não. A fé do justo é uma fé depositada em Deus e no seu Cristo. O justo, ele sabe que ele precisa ir além do visível, além do palpável. Ele precisa ter o seu olhar, não a partir do físico, mas a partir do seu entendimento. Ele alcançar o metafísico, ele ir para além do visível. E então, numa percepção do invisível, ele passa a agir na vida segundo a palavra de Deus. Por outro lado, alguns vão se falsificando por não ouvir a palavra. E aí, espera aí que eu quero te explicar esse negócio. Alguns vão se tornando falsos irmãos, falsos cristãos, e eu não estou falando de ele ser falso no sentido da lida comigo e com você, mas de uma falsificação que ocorre no próprio ser, onde o indivíduo engana-se a si mesmo. E um desses enganos que os indivíduos têm na comunidade cristã é o engano de se iludir, de se contentar com o que ele fala. Tem pessoas que pensam que porque fala de Jesus, porque fala o Evangelho, porque prega o Evangelho, porque canta o Evangelho, porque transmite o Evangelho, porque distribui literatura evangélica, pensa que já é um cristão. Que engano. E aí você observa que aí no versículo 21, Jesus diz que não é a argumentação que me faz um cristão.
não é o gostar, o falar, o anunciar, o distribuir evangelho que me garante entrada no céu, que me faz herdeiro do reino dos céus. Não. Alguém pode pregar evangelho, anunciar evangelho, falar do evangelho, explicar o evangelho, pegar o evangelho e fazer ele com referências cruzadas, entende? Extraordinárias. Isso aqui o Isaías já falou, que somado com o que Ezequiel pronunciou, mais a argumentação que você encontra no Oséias e tal, traz tudo mastigadinho, fala, é impressionante. E, no entanto, todo esse falatório aí não passa no crivo da frutificação individual. Aqui está o problema. E alguns, inadvertidamente, por falta de vigilância, por falta de dar ouvidos ao ensino, à doutrina, à palavra de Jesus. Porque é fato que muitos escutam, mas poucos dão ouvidos. Não é por acaso que o Santo Espírito inspirou a Cristo por várias vezes, e isso já vem acontecendo desde o tempo dos profetas. O Senhor falar, enviar a sua palavra com a advertência: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é por acaso, e isso se repete no ensino do Cristo, se repete no ensino apostólico, se repete nas revelações ou na revelação, no Apocalipse. O tempo todo se repete: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que ele repete? Porque há uma dificuldade de nós todos ouvirmos. Dar ouvidos. A maioria só escuta. Escuta. Aplaude. Elogia. Mas não deu ouvido. O que significa? Não transformou o que escutou em prática de vida. Aqui está a questão. E Jesus querendo que todos se salvem, e não querendo que ninguém se perca, ao longo dos séculos, ele tem enviado mensageiros e despertado a atenção de congregações, como hoje aqui desperta a nossa, para observar que nós precisamos ter um cuidado de não nos contentarmos com o que falamos. Salomão, o sábio, ele já tinha dito lá em Provérbios, ele diz: olha, o homem se alegra com a resposta da sua boca. Todo ser humano tem a maior alegria de dar respostas, de falar, de se expressar. Principalmente quando o outro que está ouvindo demonstra que está recebendo, que está contente com o que está ouvindo, a gente fica feliz. Ele disse: o homem se alegra, o ser humano se alegra com a resposta da sua boca. E por isso mesmo é preciso nós termos o cuidado de a alegria de falar. Não nos cegar ao ponto de não vivermos o que falamos. Ao ponto de nós falarmos de fé para as pessoas e nós mesmos perdermos a fé.
ao ponto de falarmos de fidelidade, nós sermos infiéis, ou de falarmos de bem-aventuranças e nós não vivermos bem-aventurados. Isso é ridículo. E fantasiarmos os céus naquele estilo religioso, místico e até mítico, entende? De uma fantasia de céus, aí que tem céu com rua de ouro e céu com aquela coisa arada toda, entende? E tem gente que acha que isso vai ser uma alegria. Irmão, andar em cima de ouro e de paralelepípedo é a mesma coisa. Esse céu aí não vale de nada. E a gente precisa ter cuidado, porque de repente até pinta esse céu para os outros. E nós não somos herdeiros. Ou ficamos sem o passe para entrar no verdadeiro céu, onde Deus governa, onde Deus reina, onde Deus cumpre toda a sua vontade em plenitude, onde o livre-arbítrio das criaturas adotadas e chamadas de filhos já não impede a ação do Senhor, porque são pessoas remidas e rendidas à vontade do Senhor, de gente que não fala o Pai Nosso simplesmente pela alegria de falar, mas gente que fala a oração do Pai Nosso com total convicção do que ela significa e com rendição plena da alma diante do Senhor e dizendo: reina, meu Deus, reina em mim, glória a Deus. E que pelo governo de Deus sobre ele, pela liberdade que o indivíduo deu a Deus para atuar em sua vida, passa a ter a vida do próprio Deus na força do Espírito, de tal maneira que frutifica o fruto do Espírito, conforme Paulo o descreve em Gálatas 5:22. Um sujeito que passa a ter uma plenitude amorosa, ama a todos, que não tem resquício algum de desentendimento, não. Um sujeito que, da expressão mais grandiosa do Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, coloca a coisa mais ou menos nestes termos: eu já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne não é mais minha. Não vivo mais para mim, não é mais para fazer a minha vontade, não é mais para satisfazer os meus desejos. Eu morri numa entrega plena ao convite de Jesus e numa obediência total aos argumentos do próprio Cristo, como na forma de mandamento coloca: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele só está dando outra palavra para morrer. Só morra para você e viva para mim. Glória a Deus. Aqui haverá nessa evolução magnífica, nesse trabalhar do Espírito em nós, haverá frutificação. O que não chega aí, o que não alcança esse ponto, vive de argumentação, de blá blá blá, de conversa fiada, entendeu? Fala muito de Jesus, mas não conhece Jesus. Então, o nosso texto lido nessa noite aqui, palavras de Jesus,
Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Só esse entrará. Aquele que não vive para os céus não irá aos céus. Aquele que não recebe os céus em governo, em exercício de direção, em luz, em sabedoria, em ciência, aquele que não recebe o céu aqui, aquele para quem o reino ainda não chegou, não está apto a caminhar no reino dos céus. É necessário que o reino venha a mim, é necessário que os céus desçam a mim, é necessário que Cristo, enviado do Pai, entre em minha vida, inunde meu ser, domine minha alma, renove meu espírito e faça em mim toda a sua vontade, porque a vontade dele é a vontade do Pai. Oh, glória a Deus! Senão a coisa vai para outro campo, vai para esse campo aqui da falsificação. A falsificação. Senhor, 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 Senhor para cá, Senhor para lá, mas não obedece. Senhor, 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 mas não faz o que o Senhor manda. Senhor, 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 e quer dar ordem para o Senhor. Adota a doutrina do determinismo. Determina aqui, determina lá. Ora, servo não determina a Senhor. Não. E não frutifica, porque quem vive de conversinha e não vive do que conversa, acaba não frutificando e demonstrando a impaciência, demonstrando a falta de amor, demonstrando a intolerância, demonstrando os deslizes do destempero, demonstrando a falta da paz. E o fruto, com todas as suas características, não se manifesta em tal indivíduo. Então, Jesus nos alerta. E eu, então, destaco das palavras de Jesus nesta noite: não se contente em falar de Jesus. Não se iluda. Não pense que falar de Jesus e anunciar evangelho para os outros é salvação para ti. Paulo, apóstolo do Senhor, já tinha pensado nesse assunto também. Ele disse: eu cuido para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha que coisa. Eu combato não como esmurrando o ar. Eu não atuo no ministério como que dando murro no ar, fazendo coisas sem sentido, vindo à congregação só por vir, participando de reuniões só por participar, ou só porque eu tenho um cargozinho, ou porque eu toco um instrumento, ou porque eu tenho um cargo para ficar na porta, hoje a Diandra e o Maílson, né? Não, não é por isso que eu vou. Eu não vou porque tem a probabilidade de eu, ainda jovem, ser chamado de ancião. Eu não vou por causa do presbitério. Eu não vou por causa porque podem me graduar. Olha, graduar, pensando ao contrário de Jesus, para cima. Entende? Colocar uma divisa invisível em mim. E eu então passo a usar um terno e uma gravata e passo a ser chamado de evangelista, como se tivesse uma hierarquia militar, e eu saí de cabo para sargento, almejando mais ainda. Um dia eu quero ser capitão, ou tenente, ou coronel, ou general. Não, o mestre já tinha dito: olha, vocês não vão pensar assim.
Vocês vão pensar diferente dos gentios. Aquele dentre vós que quiser ser o maior, seja o servo de todos. É ser grande no reino dos céus, sai com um cântaro, uma bacia, uma toalha no pescoço e pergunta quem quer lavar os pés. E se tu encontrar um com os pés empoeirados do caminho, inclina diante dele e lava os seus pés. Está sendo graduado no reino dos céus. O que, claro, você sabe ler, dá para fazer uma leitura linda disso, né? Sirva o seu irmão, abençoe o seu irmão, ajude o seu irmão. Não espere ser servido. Aí tu serás grande. Tu não é grande porque tem o nome de pastor, porque tem o nome de evangelista, porque recebeu, como eu disse, a ilusória divisa de presbítero. Não. No reino é grande quem serve. Em toda a Escritura é grande quem abençoa. Por isso mesmo Melquisedeque é tido como superior a Abraão, porque ele abençoou Abraão. Nesse sentido, nós vamos encontrar Ananias superior a Paulo, porque Ananias foi o homem que abençoou Paulo. Você consegue entender a matemática de Deus, a economia celestial? Grande é quem serve. Por isso mesmo que o próprio Jesus dá o exemplo, lavando o pé de discípulo, e dizendo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele veio servir, veio ajudar. Não ficou esperando, ninguém ia atrás dele, ele foi atrás das pessoas. Ele não ficou esperando alguém, entende, o bajulando e trabalhando em prol dele. Não, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim aqui ajudar, eu vim curar gente, eu vim, entende, botar ânimos para cima, eu vim sarar a alma, eu vim consolar corações, eu vim estancar lágrimas, em ressuscitar mortos e libertar indivíduos. Oh, glória a Deus! É diferente, esse é o processo do reino dos céus. Agora falar e falar e falar e falar não chega a lugar nenhum. Entendeu? Então primeira coisa, vamos para o segundo. Não vou até amanhã. Vamos para o segundo aqui. O segundo é o perigo de nos contentarmos com o que sabemos. Então tem o perigo de eu me contentar com o que eu falo. E tem o perigo de eu me contentar com o que eu sei. Já sei tudo. Eu já sei. O Adilson vai ler Mateus 7, versículos 20 a 27. Sei tudo, sei decor. Que perigo eu me contentar com o que já sei. Que perigo eu pensar que não tenho mais nada para aprender. Olha essa turminha aqui, eles expulsavam demônios. Não foi isso? Senhor, profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas e se iludiram. Não, Deus está comigo. Ele me deu uma ciência e eu contei a vida do irmão Pafúncio todinho. Olha, o Senhor me revelou onde o irmão Pafúncio tinha ido, o que ele fez, o que não fez. Eu contei tudo e tinha gente olhando, irmãos, e eu ainda perguntei se eu estou errado, irmão Pafúncio. Fala para mim que eu estou errado. Irmão Pafúncio disse, não está tudo certinho. Então, em teu nome eu profetizei, Senhor.
O cara está falando dele mesmo e dando testemunho do que ele mesmo viu acontecer através dele. E, no entanto, ele vai ouvir algo de Jesus que me deixa perplexo. O cara falava, profetizava, contava coisas. Ele consolou gente triste com profecia de Deus. Ele edificou gente. Tem gente que vai entrar no céu porque ele foi usado. E edificou aquela vida naquele dia. Só que ele iludiu-se. Ele pensou que ele era o bambambam. Ele pensou que profetizar e garante a entrada dele no reino dos céus. E enquanto profetizava, relaxou-se de falar a verdade. Relaxou-se de praticar a justiça. Relaxou-se de ficar só com a mulher dele. Relaxou-se de comprar e pagar. Relaxou-se de fazer as coisas direitas. Não vigiou e profetizando vivia errado. Olha que coisa tremenda. E precisou lá que fosse expulsar um demônio, e ele voltou para casa todo bobo, orgulhoso, porque chegou lá e no nome do Senhor expulsou o demônio saiu. Só que ele esqueceu que ele usou o nome do Senhor. O demônio não saiu por causa dele. O demônio não saiu porque ele tem poder, ele pode. Não. Saiu porque ele usou o nome do Senhor e o Senhor libertou aquela vida oprimida, mesmo que tenha sido através de um indivíduo que não está vivendo a palavra como é para viver e que ainda vem para casa orgulhoso, porque só se orgulha. Esse já é uma obra que identifica a ausência de fruto, o orgulho, a soberba, o indivíduo achão, porque quem é de Deus é humilde. Quem é de Deus sabe o seu lugar. Paulo escreve, eu quando cito Paulo, porque depois de Jesus, o homem que mais se destacou levando o evangelho aos gentios foi Paulo. Nós temos um Novo Testamento, foi Paulo o responsável pela maior forma de doutrinação que nós conhecemos depois de Cristo. E ele numa das cartas dele, ele escreve, diz assim: eu fui ter convosco em temor. Meu Deus. Eu não fui ter com vocês confiando em mim, não. Eu fui ter convosco em temor e tremor. Eu temia o que ia falar. Eu temia como eu ia falar. Eu temia porque eu precisava que vocês conhecessem Cristo. E eu tremia para não deixar que vocês confiassem em mim. Para não permitir que vocês achassem que eu, Paulo, é que é o cara. Não. Entendeu? Ele disse, por isso mesmo eu tive cuidado de não arrumar palavras bonitas, nem conjugações formais, mas eu falei com vocês numa simplicidade total, porque eu não queria que a fé de vocês se apoiasse em palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas eu queria que vocês ouvissem o Evangelho em demonstração de espírito e poder.
Eu não fui dar show. Eu não fui até vocês para ter o show da fé. Eu não fui até vocês para eu ficar famoso. Eu não fui até vocês para vocês confiarem em mim. Não, eu fui com temor e tremor, querendo que vocês compreendessem o poder do Evangelho, a glória do Evangelho, a grandeza do Evangelho, os efeitos do Evangelho, a força do Evangelho. Oh, meu Deus, eu queria que vocês fossem abençoados com o Evangelho. Oh, glória a Deus! Em algo semelhante à postura de João Batista, Paulo vai lá e diz que ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça diante dos efeitos do Evangelho na vida de vocês. Que vocês cresçam e amadureçam, compreendendo a pregação do Evangelho de uma maneira tal que eu desapareça da vida de vocês e vocês continuem com Jesus até entrar no reino dos céus. Oh, glória a Deus! Não sou eu, é o Evangelho. Glória a Deus! Eu vou passar, mas as palavras de Jesus não hão de passar. Passará o céu, passará a terra, mas as palavras do nosso Deus permanecem para sempre. Glorificado é o nome do Senhor. É nesse sentido que nós precisamos compreender. Não são as coisas que acontecem, mas é o Evangelho em mim. Jesus é o Evangelho. E Paulo escreve, diz também, diz, Cristo em vós, esperança da glória. Se o Evangelho estiver dentro de vocês, meu Deus, vocês vão ser transformados, vocês vão ser grandes, não grandes em soberba e em orgulho, não grandes, cidadãos dos céus, aleluia, vocês verão a Deus, o Evangelho impulsionará vocês até a presença do Todo-Poderoso. Será um alimento, uma força, uma energia, um poder que colocará vocês em pé diante do trono. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o poder do Evangelho. Mas para que isso aconteça em nós precisamos ter o cuidado de não nos contentarmos com o que sabemos. E senão a gente fica abalizado e firmado no nosso conhecimento medíocre. Paulo também teve que passar por esse entendimento. Imagina só, nós estamos falando de um cidadão com cidadania romana em sua época. Era como ter a cidadania americana hoje, mas que também era judeu, de filho de judeus. Olha só, que foi levado aos pés de Gamaliel, uma das maiores escolas rabínicas de Israel. E Paulo foi doutrinado em todo o Antigo Testamento, conhecedor de toda a lei de Deus, tendo já idade, tornou-se fariseu, filho de fariseu. E segundo todo o conhecimento que tinha do Pentateuco e de todos os profetas e dos livros poéticos do Antigo Testamento, ele disse que era uma figura irrepreensível. Sabe o que é isso? Sabe o que é um sujeito zeloso em uma vida comprometida com a palavra de Deus? Vamos trazer linguagem atual, teólogo, PhD, doutor em divindade.
Olha só, o sujeito era top. E ele diz assim: mas para que Cristo atuasse em mim, tudo aquilo que eu conhecia, eu considerei esterco. Bicho, esterco. Parece que eu vejo Paulo tendo um encontro com Jesus, e Jesus no coração dele, através do Espírito Santo, dizendo assim: Paulo, aquele que não se fizer como um menino, não entra. Paulo, se você não se fizer como um menino, e aí tudo vai se fazer como um menino implica em ter que aprender tudo de novo. Implica em reconsiderar as coisas, implica em avaliar, olhar de outro ângulo. Estou vendo daqui, vou me tornar como menino, vou ver ali por baixo. Estou vendo da cadeira ou da posição que já está lá em cima, perto do Sinédrio de Israel, um dos membros que tinha acesso. Os principais do meu povo já me convocam, eles me dão cartas, eles confiam em mim, eu tenho tudo para um dia sentar ali na cadeira, quem sabe na cadeira do próprio mestre. Mas agora Jesus está me chamando e Jesus diz que nada disso vale nada. E que eu preciso me tornar um menino, eu vou ter que começar tudo de novo, eu vou ter que aprender tudo de novo. Será que eu vou ter que ler Bíblia de novo? Será que eu vou ter que ler Evangelho de novo? E o Espírito Santo diz: vai sim, vai ter que reconsiderar as coisas. E ele topou. O passo acertado. E ele topou dizer: não sei, para então aprender Cristo. Eu disse: o que era, para mim era lucro, considerei esterco por amor a Cristo. E, na busca do conhecimento, resolvi não querer saber mais nada. Eu resolvi fazer de Jesus um escritor em séculos passados. Escreveu, disse: Paulo era o pregador de um tema só. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Então, cuide para não se contentar com o que você sabe. Cuide para você não achar que sabe muito, para você não pensar que sabe muito, para você não deixar inculcar em você que você sabe muito. Porque aonde tem muito não cabe quase mais nada. Mas aonde houver uma vacuidade, aonde houver um vazio, aonde se abrir espaço, cabe mais coisas. E as coisas de Jesus são superiores a todas as outras coisas que já colocaram em nós. E quer saber, tem muito entulho teológico em nós, tem muito entulho religioso, muito entulho dogmático, tem muito entulho pragmático, tem muito entulho de tudo quanto é tipo dentro de nós, intelectual, entulho de tudo quanto é tipo, precisa jogar fora. Olha, Paulo, jogue fora, considere esterco. Pega essa sujeira aí, essa coisa toda aí, e coloca lá na raiz da nova vida que por Cristo está nascendo em você. Aleluia! E deixa isso adubar. E então vai surgir uma árvore plantada pelo Pai Celestial que frutificará para a vida eterna. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com o que você pensa que sabe. Cuidado com o que você acha que sabe. Cuidado com o contentamento com o que você já sabe. Ele estagna, ele freia a frutificação. Então, cuide. E por último, eu quero falar, claro, não vou encerrar essa palavra de jeito nenhum, sem falar de uma grande bênção, uma graça maravilhosa
que está aí no versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante. É semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Você quer se firmar e nunca cair? Você quer ter uma vida assim, estável? Quer acabar com os altos e baixos na sua vida? Olha a proposta que eu estou te fazendo nessa noite. Isso é possível aqui nessa vida, irmão Deus? É. Como é que o irmão tem tanta ousadia em dizer que é? Eu vivo isso. Eu tenho vivido isso. Me enganaram por muito tempo. Mas a partir do momento que eu comecei a examinar o Evangelho e dar ouvidos a Jesus, por isso temos a frase aqui, que eu vejo quanto o Diego larga ali, né? O Evangelho veio a mim, o Evangelho é para mim. E já expliquei aqui, não estou dizendo com essa frase que ele não é para ti, só que eu só posso falar de mim. Porque em questão de aceitação, de receber, de querer, de ficar e guardar, é individual. Eu não posso dizer, é para ti. Não. Se você quiser, eu já fiz a minha escolha, já faz tempo. E não me arrependo nem um minutinho. Teve até uma época que eu me arrependi de não ter aceitado antes. Mas depois, amadurecendo, entendi que veio no tempo certo. Veio no tempo certo. Entende? E olhando aqui para o que Jesus diz, primeiro, Jesus está falando de uma grande rocha. Uma rocha inabalável. Jesus está falando da rocha que desde o Antigo Testamento foi anunciada pelos profetas. A rocha sobre a qual foi cantado canções. E o poeta escreveu poesias a respeito dela. Jesus está falando da rocha que protege e sobre a qual qualquer um que edificar não será abalado. A rocha que também os apóstolos falam dela. Poderia trazer numa noite só tudo que a Escritura fala dessa rocha. É a rocha Jesus. A rocha chamada Palavra de Deus. Palavra de Deus. E ele diz assim, se nós deixarmos a ilusão do contentamento do que falamos, e deixarmos a ilusão do contentamento do que sabemos, e passarmos a edificar a nossa vida, que ele traz aqui em figura chamando de casa, edificarmos a nossa casa, a nossa vida, sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Ele disse, nunca será abalada. Ele disse, eu vou vos mostrar a quem é semelhante, aquele que escuta estas minhas palavras, palavras de Deus, e as pratica. O que escuta e vai fazer como ele diz. Não é o que escuta e fica falando que legal, que mensagem, que coisa linda. Olha, o culto hoje estava uma bênção, o culto estava maravilhoso, mas não faz nada do que aprendeu.
esse não está edificando sobre a rocha, está edificando na areia, porque mais embaixo aí, que eu não vou entrar em detalhes, mais para baixo aí, ele deixa bem claro do homem imprudente, que é o que ouve as palavras dele e não põe em prática. Ele disse, esse é como homem prudente que edificou na areia. Vai vir as intempéries, chuva, vento, enxurrada com enchente, e a casa vai ruir, vai trincar, vai balançar, vai estar instável, vai cair, vai ser destruída, porque não edificou na rocha. Ele disse, mas o prudente ouve as minhas palavras e as pratica. Aí ele disse, aí pode cair chuva, pode vir as intempéries, pode vir as batalhas da vida, pode vir o gigante. Este indivíduo será como Davi. Pode vir a prova de fogo, esse indivíduo será como Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, Deus caminha com eles. Pode vir a cova do leão, esse indivíduo não vai cair lá para ser devorado, ele vai dormir em paz. O que ouve as minhas palavras e pratica é como uma casa edificada na rocha. Pode cair as chuvas, soprar os ventos, pode correr as águas, pode bater com ímpeto, pode esbarrar. Essa casa não treme, essa casa não cai, essa casa não trinca. Então quero terminar dizendo a você, tenha uma vida feliz, uma vida de certezas, uma vida de esperança em um futuro certo. Tenha lugar no reino de Deus e viva aqui tão tranquilo, tão em paz, tão satisfeito pela certeza da esperança viva que está em você, de que se tudo aqui se acabar, nós temos de Deus um edifício não feito por mãos, eternos nos céus. Isto é para aqueles que, ouvindo a palavra do Senhor, colocam-a em prática. O Senhor não se alegra nem se ilude com uma congregação de milhares de pessoas. E eu não digo isso por nós termos uma congregação pequena. Já falei isso em ginásio para 5.000 pessoas. O Senhor não se ilude com isso. O Senhor não se ilude se nós tivermos 1.000 células, 10.000 células. Irmão Jair, atende a porta. Então, o Senhor não se ilude com isso. Certo? O Senhor busca pessoas que frutificam, edificadores sobre a rocha. Amém? Então, se você quer uma vida estável, uma vida assim, ó, em linha, sem altos e baixos, viva a palavra de Jesus. Viva. Ai, irmão, mas o inimigo não se revolta, a gente não vai ter muita luta. Amigo, isso aí já não interessa. Você na palavra está em paz. Você vai falar como salmista, se um exército me cercar, ainda não temerei. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei. Eu não vou ter medo, acabou. Você vai ser como Sansão. Se vir 1.000, tu olha para o lado, tem uma queixada de jumento fresca ali, tu amontoa eles, empilha 1.000 homens na força de Deus, no poder do Espírito Santo. Irmão Adilson, mas às vezes a gente pode ir para a guilhotina, você irá cantando, não haverá instabilidade. Amém?
Que Deus continue te abençoando grandissimamente. Quero orar com você. O Maílson está com o ouvido infeccionado, nós vamos orar pelo irmão Maílson. Luiz, queres tirar o olhinho daqui? Mas, independente do óleo, vai lá, Luiz, impõe as mãos sobre o Maílson, ele está lá atrás. Vamos falar com o Senhor? Pai do céu, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é tão maravilhosa, tão iluminadora dos corações. A tua palavra que sempre vem no sentido de nos conduzir ao caminho em que devemos andar. Que nos deleita, Senhor, porque vem cheia de amor. Em cada palavra tua percebo o teu desejo de nos salvar, de nos melhorar, de nos abençoar, de refrigerar a nossa alma, de consolar os nossos corações. Que coisa maravilhosa é a tua palavra. Oh, glória a Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu a recebo de todo o meu coração. Eu quero para mim a tua palavra. Quero bebê-la, quero comê-la. Porque a tua palavra é maravilhosa. Ela é doce ao paladar, é remédio para o enfermo, é salvação para o perdido. A tua palavra, Senhor, é cheia de dádiva, de bênçãos. Oh, glória a Deus! Felizes todos aqueles que a recebem, todos aqueles que a abraçam. Pai santo e maravilhoso, nessa noite, o meu irmão, a minha irmã, que de coração aberto recebe a mensagem. Tu sabes como trabalhar em cada um de nós. Tu também sabes como em cada coração existem anelos. E aqueles que diante de ti, na luz da tua palavra, apresentam seus pontos fracos, sejam fortalecidos pelo teu Espírito nesta noite, sejam abençoados, meu Senhor, pela tua verdade, libertos pelo teu poder, meu Pai. Abençoa o irmão Maílson, que está com o ouvido infeccionado. Sara o teu filho, eu sei que essa infecção para ti é nada. Um sopro teu, ou só um olhar, e toda infecção será exterminada, porque tu és Deus e não há outro além de ti. Que cada irmão e irmã que chegou aqui essa noite, ao sair daqui, leve consigo, Senhor, mais força, mais poder, mais graça, e que viva a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Oh, graças a Deus.